Hoje o 10 Perguntas é gravado no Ministério da Pesca. Mais um episódio, então, do seu videocast do SBT News, e o nosso entrevistado é o ministro da Pesca, André de Paula. Ministro, muito obrigado por nos receber. Murilo, é um prazer lhe receber, estou à sua disposição. Eu sou Murilo Fagundes e esse é o 10 Perguntas, um videocast produzido pelo SBT News. Vamos falar então sobre a pesca, que é esse setor tão importante para a nossa economia. Muitas vezes não sabemos muito sobre a pesca. Quase 1 milhão de pescadores ou mais que isso. O que a pesca tem de potencialidade que o senhor destacaria? Bom, primeiro, um pouquinho mais de 1 milhão, mas o que eu acho que já vale um destaque é que 49% dos pescadores no Brasil são mulheres, o que surpreende a muita gente. Em 6 estados, inclusive o meu, Pernambuco, nós já temos mais mulheres envolvidas e protagonistas na pesca do que homens. E olha, como num país que tem cerca de 8.500 quilômetros de costa, que tem as maiores reservas de água doce do mundo, que tem a riqueza na biodiversidade que nós temos, com um potencial desse tamanho, acho que justifica a prioridade que o governo Lula tem dado, inclusive recriando o Ministério para transformar isso que é uma potencialidade percebida pelo mundo inteiro em realidade. O que me chamou a atenção, ministro, é que da produção total de peixes no país, 65% são de tilápia. Até a Forbes fez um artigo recentemente dizendo que o Brasil é o país da tilápia. Como que está a produção desse peixe específico, da tilápia? Dá para produzir mais? Dá para produzir mais, nós vamos produzir mais, e eu quero chamar a atenção para que a tilápia que é produzida no Brasil, ela é premium, ela é produzida com altíssima qualidade, ele é um produto de alta qualidade. E, de fato, avança muito, porque, do ponto de vista comercial, é também muito interessante, é muito importante. E, por isso mesmo, tem hoje uma presença crescente no nosso mercado e nas nossas exportações. Ok. O Ministério da Pesca se tornou ministério agora no governo do presidente Lula. No governo do ex-presidente Bolsonaro era uma secretaria, mas o ex-governo conseguiu capitalizar bastante a comunicação em torno daquela secretaria. Inclusive, o então secretário foi eleito senador da República. O que muda na prática depois que a secretaria se torna ministério? Na sua gestão, o que já temos de mudança? Bom, primeiro é a prova clara da prioridade que pesca e aquicultura refletem para o governo do presidente Lula. Foi ele que lá atrás, no seu primeiro governo, criou a Secretaria Nacional da Pesca e Aquicultura e subordinou diretamente à presidência da República. Depois foi ele, no segundo governo, quem criou pela primeira vez o Ministério da Pesca e Aquicultura. E agora é ele quem recria esse ministério. Quando ele faz isso, Murilo, primeiro, ele empodera a pesca. Segundo, ele estabelece um canal direto entre o ministro e, portanto, a Pesca e Aquicultura e o próprio presidente da República. Por mais que um ministro da Agricultura, que era o status anterior, nós éramos secretaria do Ministério da Agricultura, por mais que o ministro da Agricultura seja sensível e entenda a importância da pesca e aquicultura, quando ele senta com o presidente, ele trata de agronegócio, ele não chega na pauta da pesca. O ministro da Pesca, não. O ministro da Pesca, sentado com o presidente da República, trata de pesca e aquicultura. Depois, quase todos os programas mais importantes do governo, eles são tocados de forma transversal, ou seja, eles envolvem mais de um ministério. E é muito importante para nós sentar de igual para igual com o ministro da Fazenda, com o ministro do Desenvolvimento Social, da Agricultura, porque isso facilita a ocupar esse espaço que vai fazer aquilo que eu te disse antes, transformar o potencial na realidade. Para quem está acompanhando 10 Perguntas, o ministro é presidente do PSD em Pernambuco, então acompanha de perto. Ano de eleições municipais. Lá em Pernambuco temos um favoritismo do candidato da capital, mas também temos cidades importantes ali na disputa. O que o senhor destacaria dessas eleições lá em Pernambuco? Primeiro, dizer que a eleição municipal, ao meu ver, é a mais importante porque ela é fundadora. O partido que se sai bem, faz o seu dever de casa, tem protagonismo na eleição municipal, reúne todas as condições para, na seguinte, que é a estadual e a nacional, ter um bom desempenho. E é por isso que nós lutamos para ampliar os espaços que ocupamos em Pernambuco. Nas últimas eleições, Pernambuco tem 184 municípios, nós fizemos 14 prefeitos. A nossa expectativa agora é subir de 30. No momento em que você tem muitos partidos importantes, essa é uma participação muito especial. Eu não tenho dúvida nenhuma de que o PSD está fazendo o seu dever de casa e que em Pernambuco, a exemplo do que ocorre no Brasil inteiro, é o partido que mais cresce. Nós temos hoje 15 senadores, 2 governadores, 44 deputados federais, estamos presentes em todos os estados.
Então nós crescemos no Brasil inteiro, em Pernambuco também. Ok. Ali é bandeira de Pernambuco, no gabinete do ministro, bem marcado. Ministro, um assunto que se fala é sobre as regras duras do meio ambiente, que impactam também, né, na produção aí e na pesca. Qual que é a sua avaliação pessoal sobre esse dilema entre a evolução da economia e também regulação por meio de regras para o meio ambiente? Eu não acho sequer que seja um dilema. Eu acho que o pescador ele tem a exata dimensão da importância que as questões ambientais têm para a pesca legal. A pesca que nós defendemos é uma pesca sustentável. Quem mais tem interesse na preservação das espécies é o pescador, que tira a sua sobrevivência, a sobrevivência da sua família da pesca. Então, essa coisa de reagir a esse compartilhamento das questões entre Ministério da Pesca e Aquicultura e Ministério do Meio Ambiente, acho que é algo que, aos poucos, com muita racionalidade, com muito diálogo, com uma harmonia muito grande entre o que pensa a ministra Marina Silva e o que penso eu acho que nós estamos superando essa etapa. Tivemos eleições lá nas comissões da Câmara, o deputado Vicentinho Júnior assume a Comissão de Agricultura. Como que é a sua relação com ele e como que está o diálogo com a Câmara? Murilo, eu tive na Câmara 22 anos. Antes de ser ministro, eu era deputado federal. Eu fui líder do meu partido, eu fui líder da minoria, eu fui líder do governo, eu presidi comissões, eu era vice-presidente da Câmara, a minha relação é a melhor possível, conheço o deputado Vicentinho Júnior, vou fazer uma visita na próxima semana a ele, não tenho dúvidas nenhuma de que nós vamos ter uma relação muito construtiva. Aliás, para ser justo, duas grandes questões que eram centrais para nós, foram resolvidas graças à sensibilidade do Congresso Nacional. A primeira diz respeito ao pescador artesanal. Quando o pescador artesanal passava a receber o seguro-defeso, ele deixava de receber o Bolsa Família. E, normalmente, quando ele voltava ao Bolsa Família, depois do período do seguro-defeso, ele levava 3, 4 meses para regularizar a sua vida. Então, o Congresso Nacional nos ajudou a fazer com que seguro-defeso e Bolsa Família caminhem juntos. Isso é uma grande vitória. A segunda diz respeito à aquicultura. A prioridade de todas as prioridades na aquicultura é a ração, é o custo da ração, porque ele é responsável por 60% a 75% do custo da cadeia de produção. E nós defendíamos uma isonomia, um tratamento isonômico para todas as proteínas. O boi, o porco, a ave, eles têm isenção de PIS e COFINS, só o peixe não tinha. E na reforma tributária, graças à sensibilidade do Congresso Nacional e o trabalho que nós fizemos lá, nós garantimos essa isenção. Portanto, eu tenho a exata consciência de que a gente não avança se não tiver lado a lado com a Câmara e com o Senado. Ainda falando de Congresso, então, o senhor destacou a sua passagem pelo Congresso. Como que está a articulação do governo com os deputados e senadores na sua avaliação? Dá para melhorar? Bom, sempre vai dar para melhorar, mas eu entendo, até porque estou dentro do governo, que o governo confere a essa relação uma prioridade como deve ser. Então, eu entendo que a relação, ela sempre vai ser uma relação com momentos de tensão, porque é natural numa democracia que as visões sobre as questões elas possam ser distintas. O Brasil vive um momento de muita divisão do ponto de vista, inclusive ideológico. Agora, acho que priorizar essa relação, como tem priorizado o governo do presidente Lula, respeitar a importância, compreender a importância do Congresso Nacional nessa tarefa muito difícil, que é governar um país plural como o Brasil, faz toda a diferença. E é por esse respeito que eu acredito que a relação que já é boa tende a ser melhor ainda. Mas mesmo assim, ministro, alguns partidos que fazem parte da base de apoio tendem a votar contra o governo em algumas pautas importantes. O que está faltando, então, para ter essa fidelização dos votos do governo, para não ter de ter essa preocupação em matérias especiais para o governo Lula? Veja, o que eu acho é que é natural da democracia essa divergência, sobretudo quando ela ocorre em temas que muitas vezes são até mais ideológicos do que qualquer outra coisa. Acho que a gente tem que ter essa percepção, essa compreensão, e entendo que quando você, por exemplo, chama o PSD para fazer parte da base do governo, a expectativa do presidente não é que o PSD vá concordar em todas as matérias, é que ele terá, como tem tido, não é, o alinhamento do partido naquilo que diz respeito a garantir a governabilidade. Então é preciso, eu sempre digo,
saber e escolher as batalhas que a gente vai travar. Tem batalhas que precisam ser travadas porque dizem respeito à governabilidade. Nesse momento, a base tem se mostrado uniforme, homogênea e os resultados têm sido positivos. Do ponto de vista da governabilidade, o governo do presidente Lula ainda não teve nenhum tipo de revés e eu acho que vai seguir assim. Vamos seguir então para as nossas 9ª e 10ª perguntas ali, ministro, que eu gosto de mostrar as curiosidades, né, dos gabinetes. Aqui temos muito da sua família, né, aqui exposta no seu gabinete, para lembrar um pouco da família. O que o senhor gosta de fazer quando está fora do ministério, no tempo livre, se é que tem, né, esse tempo? Bom, a primeira coisa diz respeito à família. Eu gosto de estar ao lado deles. Eu tenho 3 filhas e tenho 5 netos. São a paixão da minha vida, o maior amor que eu tenho. Então, estar ao lado deles é sempre uma fonte de inspiração. Ficam em Pernambuco? Ficam em Pernambuco. Recarregam a minha energia, me fazem um bem muito grande. Além disso, você disse antes, eu repito, como presidente do partido, quando a gente chega em Pernambuco e pensa que vai ter alguns momentos para estar ao lado da família, a gente tem que percorrer o estado inteiro. E minha paixão, depois da política, é o futebol. Olha só, para que time que torce? Eu torço pelo Santa Cruz, que é a maior torcida do Nordeste, e talvez uma das maiores, se não a maior do Brasil, mas que anda mais para a Cruz do que para o Santa. Ou seja, a gente tem sofrido um bocado. Tem sofrido, né, ministro? E vamos encerrar com música, então. O que o senhor gosta de escutar quando está no tempo livre também? O que consome de música? Eu costumo dizer que gosto da boa música. Agora, sendo pernambucano, eu tenho 2 referências. A primeira delas é Alceu Valença. Claro. E eu tenho um especial carinho por Labelle de Ju. Inclusive porque a minha neta mais velha, Valentina, desde muito nova, só dorme ouvindo Labelle de Ju. Então, quem quiser fazê-la dormir, precisa cantar Labelle de Ju. Você imagina a alegria que ela sentiu quando ela conseguiu conhecer Alceu Valença, que foi muito carinhoso com ela. Mas também a gente não pode deixar de mencionar uma paixão que o pernambucano tem. O pernambucano é muito forte no brega. E o rei do brega vem de lá, que é Reginaldo Rossi. E o hino do brega é Garçom. Então, no último carnaval, inclusive, Reginaldo Rossi foi homenageado no Galo, foi homenageado muitas vezes de forma muito merecida. Eu diria, só para ficar nessas 2 referências, que no meu estado esses 2 são muito importantes. Muito bom. Não conheço o Galo da Madrugada, tenho que ir lá ainda. Precisa ir. Mas é isso. Ministro, muito obrigado, viu, pela entrevista, por compartilhar conosco aí as missões, os desafios também do Ministério. Sempre bem-vindo aqui no SBT. Murilo, muito obrigado por sua visita e muito obrigado por essa oportunidade que você me dá de conversar com quem está assistindo o SBT.